participar. Inicialmente, então, eu agradeço, né, a parceria da mestra Jerusa Shank, o colega Dr. Emílio Telese Júnior, colega de área, Dr. Trócoli, tá? Todas as professoras, monitoras do curso de Tai Chi Pailin e, acima de tudo, os profissionais que estão participando desse curso, que poderão replicar o Tai Chi Pailin nas suas unidades de saúde. Então, o benefício Tai Chi Pailin realmente é algo ampliado, né? E hoje quem irá apresentar essa aula, tá, é a Flávia Bernardo, junto com a Ângela Cavalcante. Eu agradeço, né, a sua colaboração e vou deixar à vontade, tanto que a Flávia como a Ângela se apresentem, né, e falem sobre sua trajetória. E então agradeço novamente. Fique à vontade, Flávia e Ângela, para as suas apresentações. Precisa abrir só o microfone, tá bom, Flávia? Obrigada, doutor Adalberto, né? Agradeço também todos os agradecimentos que o doutor fez, também são os nossos, e principalmente a organização do doutor concurso. Para gente, para mim, para a Ângela, é uma grande alegria essa expansão que o Tai Chi Pailin está conquistando. É importante para mim. Então, primeiro a gente vai ter um momento que a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né, com o Tai Chi, como, né, a gente conheceu a prática e o que é o Tai Chi Pailin na nossa vida. Mas inicialmente a gente vai cumprimentar todos com bom dia, a Ângela também aqui, né? Bom dia, doutora Adalberto, bom dia a todos que estão aí. É muito bom esse encontro, esse reencontro, né, que estamos participando e que possamos continuar aumentando esse trabalho. Então, para começar, a gente queria trazer um tema, né, o Tai Chi Pailin, o caminho para o despertar da consciência. E aí até gostaria muito da participação de todos, que pudesse, até peço licença, né, para estar colocando, se puder colocar no WhatsApp, né, porque a minha tela está aqui no modo que eu não consigo acessar as mensagens, né, mas se conseguir até no chat mesmo nosso, no WhatsApp, colocar que consciências foram despertadas em você ao praticar o Tai Chi Pailin, ao conhecer o Tai Chi Pailin. Então, quem puder contribuir, é muito importante esse compartilhar, né? E a gente agradece também a todos que escolheram estar aqui nesse curso, se tornar instrutor de Tai Chi Pailin, porque é um caminho que a gente vai compartilhar. A gente se torna a grande família de Tai Chi Pailin, com sede na associação, no Espaço Luz, com a mestra Jerusha, que é quem seguiu o mestre por 23 anos aí e faz essa união por meio da associação Tai Chi Pailin. Então é uma alegria muito grande compartilhar esse caminho. E muitas consciências são despertadas. Hoje mesmo na aula prática a gente falou de muitas consciências. E é um caminho. E aí, para conhecer esse caminho, nada melhor do que ir lá no início, né, na origem dele. E aí, quando a gente lembra disso, né, do mestre Liu Pailin, como que começou, né? Como que surgiu os aprendizados, os primeiros aprendizados do mestre, né? Então, ele treina desde os 14 anos. Ele aprendeu com o tio-avô dele, que era um grande, renomado médico, e mestre elevado em artes marciais, que veio de uma linhagem taoísta. E o mestre Liu Pailin também compartilhou, né, teve os aprendizados com mais 3 linhagens taoístas: Porta do Dragão, Montanha Dourada e Montanha Sagrada. Então é importante a gente se conectar com as raízes para saber que toda essa sabedoria
é milenar e tem raiz, tem uma origem muito fundamentada. E o mestre, ele também teve todo um aprendizado de um homem que foi general de mais 60 mil homens. E quando chegou no Brasil, em 75, aos 68 anos, ele começou a difundir tudo que ele havia aprendido e chamou de Tai Chi Pailin. E assim nasceu o Tai Chi Pailin aqui no Brasil. Justamente para a necessidade que ele viu e algo que falou mais alto, uma consciência que falou mais alto. Por que ele teve, que surgiu essa consciência, essa vontade de multiplicar o Tai Chi Pailin aqui no Brasil, todos os seus ensinamentos aqui no Brasil? E aí ele foi começando esse trabalho em 1975. Através da serenidade, treina-se o coração. Através do movimento, a flexibilidade do corpo. Combatendo os verdadeiros inimigos, nossos inimigos internos. Pensamentos e emoções em desequilíbrio. Então, a gente já começa aí na origem, a motivação, né? O que nos conecta nessa prática e porque ela é tão especial, importante para o nosso campo de atuação na saúde. E aí, se a gente for ainda mais na origem, quando a gente falou de uma linhagem taoísta ainda, a gente ainda vai chegar na origem Lao Tse. E aí a gente vai ver lá no fundamento dos taoísmos, uma das grandes obras de fundamento, que é o tronco, né? É o Tao Te Ching, livro do caminho e da virtude. E aí, se a gente conseguir ainda ir buscar ainda mais na origem, qual é a origem do Lao Tse? Qual é a origem da existência? E aí a gente vai entender um pouquinho, começar a diferenciar o que é uma filosofia, né? O que a filosofia traz pra gente, né? Nessa prática do Tai Chi Pailin, quando a gente se conecta à essência do Tao. E aí o ideograma, que é o meio pelo qual é utilizado para expressar, né, as palavras, a linguagem, no ideograma do Tao a gente já vê aí um traço maior que vai mostrando um caminho, uma imagem à direita que vai mostrar o homem, né, a cabeça, si próprio, se conectando com a unidade do céu, e o Yin e o Yang em equilíbrio. E aí traz a tradução que o mestre trouxe para a gente, né, que seguir o Tao, seguir o seu próprio caminho em equilíbrio, em harmonia com a natureza. E aí, quem teve aí o grande presente de ter acessos ao caderno 1 e 2, que é o material do Tai Chi Pailin, que a gente tem disponível aí, que eu estou muito feliz e esperando pelo 3, pelo 4, pelo 5, para que eu possa meditar neles. A gente tem uma interpretação que o mestre trouxe para a gente do primeiro poema do Tao Te Ching, né? O vislumbre do mistério maravilhoso. E aí eu vou até ler um pouquinho para a gente meditar nessas palavras, né? O Tao, descrito como Tao, não é o verdadeiro Tao. O inominável, nenhum nome pode nomear. Vazio, início do céu e da terra. Existência, a mãe da infinidade de seres. A permanência no vazio leva ao vislumbre da maravilha. A permanência na existência leva ao vislumbre do centro. Na dualidade, a mesma raiz. Uma origem com dois nomes. Mistério do vazio e da existência. Mistério do mistério.
porta que leva à origem do mistério maravilhoso. E aí a gente complementa, né, no caderno do Tashi Falin está escrito, né, e os verdadeiros praticantes do Tashi Falin podem sentir claramente a mensagem nessa tradução. E eu queria destacar, porque esse poema dá para a gente mergulhar nele de muitas formas. Mas eu queria destacar, trazendo para a nossa prática, para as aulas práticas, para a nossa vivência da prática do Tai Chi Falin, quando estamos lá no abraço do Tai Chi, a permanência na existência leva ao vislumbre do centro. Quando você está no seu centro, quando você está integrado, quando a sua mente e seu corpo estão unidos, corpo e espírito unidos. Quais são as consciências que estão despertadas quando a gente tem consciência desse ser integral? Quando a gente se esvazia no abraço da árvore e permanece no vazio, que maravilhas a gente consegue vislumbrar? Qual é a experiência de estar nesse vazio e que consciências vai surgindo dessa experiência? Aí a gente pratica um Tai Chi verdadeiro. Nessas práticas internas são muito importantes para que nos ajudam. A gente fala assim, antes da forma, a intenção. A intenção de estar ali praticando Tai Chi, de estar ali naquela prática, naquela entrega, de estar no centro e de estar no vazio. E permitir se auto-perceber o que essa experiência trouxe para mim. E aí a gente vai começar a perceber que algo vai se transformando dentro da gente. E quando algo vai se transformando dentro da gente, a gente começa a ver que tudo vai fazendo sentido. Então, toda aquela teoria que a gente ouviu sobre o Yin e Yang, sobre os 5 movimentos, né, a energia dos elementos em movimento, sobre os meridianos, canais de energia, sobre as substâncias vitais, a gente vai sentindo na gente através da prática, né? Quando eu estou fazendo 9 dobras e vou sentindo a energia circular, o que isso me traz? Como eu fico antes, como eu fico depois? Quando eu estou no miau-miau, fortalecendo, né, as minhas extremidades, quando eu estou fazendo as palmadas e fortalecendo os meus centros, né, a porta do nascimento, a porta da vida, o que isso me traz? O que vai mudando dentro de mim internamente, no meu corpo físico, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes? E isso vai trazendo para a gente essa transformação no desenvolvimento humano e espiritual, no comportamento, na minha essência. E aí tem uma frase, né, do mestre: ajudar o próximo é a sua própria alegria, o sentido da sua vida. Reconhecendo a grandeza do homem, sem disputa de poder, a vida fica plena e idêntica à natureza. Coração sereno, sorriso no rosto, paz interior e paz na sociedade. Então é isso que a verdadeira prática do Tai Chi leva, né? Então essa necessidade, o que te busca estar no campo da saúde, né? Por que eu escolhi a área da saúde, né? Então, por que o Tai Chi está me atraindo tanto, né? E aí, quando a gente vê nas palavras do mestre, a gente vê essa raiz do taoísmo aí, quando a gente usa esses versos do Lao Tse, para haver paz. Para haver paz no mundo, é necessário que as nações vivam em paz. Para haver paz entre as nações, as cidades não devem se levantar uma contra a outra. Para haver paz nas cidades, os vizinhos precisam se entender. Para haver paz entre os vizinhos, é preciso que reine a harmonia no lar. Para haver paz em casa, é preciso encontrá-la em seu próprio coração.
E aí eu destaco, né, a importância da gente cultivar essa paz no nosso próprio coração, em todos os ambientes, e o quanto a prática do Tai Chi já nos leva a esse estado, né? Quando a gente começa um grupo de Tai Chi, a pessoa está participando pela primeira vez, chegou, começou hoje, e quando termina, o que você sentiu? Como que você está? Eu estou sentindo uma paz. Então, eu acredito que isso seja muito comum, que talvez você já tenha se identificado com isso. E aí é interessante. É até interessante porque na aula da Shirley, a aula passada, ela nos presenteou, né? E faz a formação, recebe da mestra a oração do mistério, né? E ela nos presenteou com a oração, né? Que traz um pouquinho dessa nossa linhagem, que nos abre para esse campo, né? De receber essa luz. E é interessante a gente destacar esse conceito dessa espiritualidade sendo trabalhada, porque... E agora, com uma oração, como que você vai me dizer que isso não é uma religião? Né? Como que eu vou conseguir desmistificar isso para a população, para os usuários que estão lá no meu grupo? E aí é extremamente importante a gente trazer esse conceito de espiritualidade que desde 98 entrou como inclusão de um aspecto importante para se ter saúde. Então, quando a gente coloca assim, tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como significado e sentido de vida. Lembra do que a gente falou naquele primeiro poema? A consciência de quando a gente está no vazio, o que surge? Né? Entendendo que naquele momento do estado do vazio e depois, num segundo momento, o que eu consigo trazer dessa experiência, né? Então, é extremamente a gente levantar essas questões e essa prática que para cada um vai fazer um sentido, para cada um vai despertar uma consciência, mas naturalmente, quando a gente chega na essência da prática, a gente vai ver todas essas transformações na saúde, no espírito, na vontade de viver, na força interior e no significado e sentido de vida. E aí a gente faz um parênteses, porque a gente vê as estatísticas de depressão, as estatísticas de suicídio cada vez em idades mais recentes, né, mais jovens, adolescentes, crianças se suicidando. E aí a gente começa a olhar um pouquinho o quão importante é a prática da espiritualidade nesse conceito aí, e mais profundamente da gente praticar esse Tai Chi verdadeiro, para que a gente possa colher com profundidade tudo que essa prática pode nos levar, tudo de consciências que ela pode nos despertar. E aí eu introduzo a prática, então, o Tai Chi Chuan no Segue Pix Guaianazes, para mostrar o quanto é revolucionário a gente abrir esse campo das práticas integrativas na saúde, na política, em todos os ramos da sociedade. Então, Guaianazes, o Segue Pix Guaianazes, ele fica no extremo leste da cidade de São Paulo, então esse é o mapa da cidade de São Paulo e essa é a fachada da nossa unidade atualmente. E ela começou, essa unidade, ela começou as pioneiras para surgir o primeiro CRPix, né? Guaianazes é o primeiro CRPix da Prefeitura de São Paulo, inaugurado em 2004. E essa fotinho é a Iraci Silva, minha primeira mestra de Tai Chi Chuan, minha primeira professora. E aí eu já queria
olhar para a gente, esse olhar de olhar para esse rosto e ver, avaliar o Shen, avaliar o que ela está expressando para a gente. Eu olho para ela e vejo a verdadeira prática do Tai Chi Pain expressa no rosto dela. Essa força, esse brilho no olhar, esse sorriso. E isso é transformador, isso faz revolução, porque quando você vive a prática e você tem toda essa transformação dentro de você, você transforma tudo ao seu redor. E isso foi essencial, porque ela recebeu num grande curso que a prefeitura, já foi falado pelo Dr. Emílio, um pouquinho contando a história da implantação das PICs na Prefeitura de São Paulo, e esse grande curso em 2001, com parceria da mestra Gerusha, né, conseguiu formar um grande número de instrutores, e ela foi contemplada. E ela contou pra gente, nessa história, o quanto esse curso teve um envolvimento político mesmo, né, na saúde pública, de estar possibilitando a gestão da Marta Suplicy, então, na época, na Conferência Municipal da Saúde, para que pudesse incluir as práticas integrativas. E com essa grande formação, né, que o Dr. Emílio participou, junto com os outros profissionais envolvidos nas PICs, né, da Prefeitura, na Secretaria da Saúde de São Paulo, e ela viu, quando ela viu na UBS Guaianazes, que ela trabalhava, ela é assistente social, né, na prefeitura, trabalhava na UBS Guaianazes e viu o anúncio do curso, junto com a sua, então, colega, educadora em saúde, Elizabeth Cury, que também, as duas juntas foram as pioneiras em estar fazendo, como a gente vai falar, né, inaugurando o CRPix. E o curso, esse curso inicial foi dado pela mestra Gerusha Chang, seu marido Lúcio Leal, pela Lucy e pelo Tarcísio, grandes referências também nesse início do Tai Chi Pain na Prefeitura de São Paulo. Ela conta que no início ela se sentiu, que para ela no começo foi um engano, porque ela achou que era Tai Chi Chuan. Aí no começo ela falou assim, me senti desiludida, achei que era o Chuan, já tinha feito um pouquinho, né? E aí eu achei o Tai Chi Pain muito fraquinho. Mas, olha a consciência, já só de iniciar o curso, a consciência, sabendo que tinha poucas vagas, e eu fui contemplada com uma vaga, então fui até o final. E aí ela tinha fibromialgia, artrose, sofria com tudo isso, e ia percebendo que ela ia melhorando à medida que ela ia frequentando as aulas. E além de se melhorar suas dores, ela percebeu que quando ela não ia, quando ela perdia a aula, ela tinha o sentimento de perda. Ou seja, ela não estava mais plena. Faltava alguma coisa. E isso, esse sentimento de plenitude, fez com que ela soltasse, desapegasse do Tai Chi Chuan e se dedicasse alegremente ao Tai Chi Pain. E aí, na UBS Goiânia 2 que ela trabalhava como assistente social, ela trabalhava bastante com pacientes de isenção tarifária, que sofriam de doenças incapacitantes. Então, começou a nascer o desejo de disseminar tudo aquilo que ela aprendeu para beneficiar, para ajudar, para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Lembra lá que o doutor, do que o mestre Liu Pailin disse? Que ajudar o próximo é o seu próprio sentido de vida, dá sentido, dá propósito. E aí, quando o curso acabou, como conclusão do curso, era necessário entregar um projeto para implantar o Tai Chi Pain na região. E aí, junto com a Elizabeth, ela fez esse projeto. E ela ouviu qual foi a primeira resposta. Não fazer. Mas lembra, quando a prática transforma você, você transforma também o seu entorno.
E assim elas não se contentaram com não, elas foram buscar o sim. E aí elas foram na supervisão da saúde, conversaram com o chefe, Dr. Helder. E aí, entre muitas vindas e vindas, ou seja, não foi algo fácil, prontamente deliberado. Houve muitas negociações e aí foi aprovado e assim nasceu o primeiro CRPix da cidade de São Paulo, em 18 de outubro de 2004, com o objetivo de cuidar dos cuidadores e também da população, né, dos que era atendida próximo da comunidade. Então, o Taishipali foi o alicerce fundamental, assim, para assim como esse curso de 2001 e todo esse movimento que começou a acontecer para o início do CRPix. E ela traz o quanto foi importante para o olhar que ela adquiriu para a saúde, a maneira de olhar para o ser, para estar no seu próprio mundo e no mundo dos outros. Revolucionou os meus conceitos, as minhas relações. Então, essa é uma das consciências, várias consciências que foram surgindo com a prática. E aí ela agradeço muito a Deus por aquele meu engano lá atrás, quando eu fiz minha inscrição. E além do privilégio de conhecer pessoas que vão caminhando com você nessa jornada, né? Então, é muito, muito, muito gratificante todas essas consciências que vão sendo despertadas. Então, a Iraci, ela conduziu, multiplicou o Taishipali, né? Teve uma grande importância aí de expandir as PICs na região de Guaranás, de criar os CRPICs junto com a Elizabeth Cury, né? Minhas primeiras gerentes. E desde 2017, então de 2004 a 2017, né, ela teve esse grande trabalho. Em 2017 ela se aposentou. E aí eu recebi o bastão em 2018 do grupo do Taishipali, né? E também tive um grande encontro, que foi o encontro com a Ângela, que já vai se apresentar, que já vai contar um pouquinho da história. Então, esse encontro foi em 2018. E eu gosto muito de trazer, de honrar as raízes, de honrar essa origem, né? Então, a mestra Iraci, né, a minha professora Iraci, ela deu o primeiro curso, né? Eu aprendi com ela desde 2013, a prática, quando eu entrei na prefeitura. Uma grande motivação que me fez escolher, quando eu passei no concurso e escolhi a vaga em 2013, o CRPix, né, Centro de Práticas Naturais, foi essa possibilidade que a gente tem na atenção primária e com as práticas de poder prevenir, de promover saúde e recuperar antes de chegar numa sequela muito avançada. Eu trabalhei por muito tempo na vascular, onde os pacientes já chegavam para amputar as pernas, né, dedos, já estavam em estágios muito avançados, e o quanto a gente pode prevenir isso, prevenir essas sequelas, e através aí de um trabalho realizado na atenção primária de promoção, de educação, né. Então, minha primeira mestra foi o primeiro curso, eu comecei a praticar em 2013, de experiência, de transformação. Eu também digo que o Tai Chi salvou minha vida, e a Ângela, quando eu estava contando, ela falou, não, salvou sua vida e a filha da Sarinha, minha filha, né, porque o Tai Chi foi a minha primeira prática, em 2013, quando eu comecei na prefeitura. Então, você já começa essa interiorização, essa auto-observação. E quando eu fui ter minha filha em 2014, e achei até interessante que ontem foi o dia da consciência da pré-eclâmpsia, né? Eu tive pré-eclâmpsia. E eu não tive nenhum sintoma, assim, no dia que a Sarinha foi nascer, não tinha nenhum sintoma, assim, que desse uma alteração muito grande no meu organismo. Mas essa auto-observação me fez sentir que tinha algo bem sutil ali, na sensação epigástrica, bem sutil, não era desconforto, não era dor, mas era algo que não estava natural.
E essa autoobservação que a prática do Tai Chi Palim permite, já me fez ligar meu alerta e falar, não tá natural, não é dor, não é desconforto, é bem sutil, mas deixa eu checar a pressão. 20/10. E aí, vamos pro hospital? Vamos checar, vamos ver se o que tá acontecendo. E aí, nasceu a Sarinha. E aí, se eu não tivesse essa auto-observação, se não ligasse o alerta, né? Se demorasse, porque de Suzano para São Paulo, até chegar, né, num hospital com mais recursos, onde eu tinha orientação para ir, para ser prontamente atendida, né? Então, assim, são vários tipos de consciências que vão surgindo que, sim, salvam vidas, traz saúde, impacta o modo como a gente vive, nas nossas escolhas diárias. Então, é um pouquinho aí de um depoimento do Tai Chi Palim na minha vida. E aí, em 2016, fui fazer o curso que foi disponível na própria unidade para ser instrutora de Tai Chi Palim. E em 2018, quando eu recebi de presente o grupo de Tai Chi Palim, junto com um grande presente minha mestra Ângela, por isso que ela também está nessa linhagem, né? Então, minha linhagem é Iraci, Ângela e mestra Jerusha, né? E, como todas as nossas linhagens, a base é o mestre Liu Paili. E, então, em 2018, fui buscar a formação para me aprofundar e estar à frente do grupo de Tai Chi Palim com maior propriedade, conseguir levar isso para as pessoas também, além do principal, toda essa transformação que a gente tem e levar para as pessoas. E aí a Ângela vai contar um pouquinho para a gente, né, como que o Tai Chi Palim chegou para ela e a transformação do Tai Chi Palim na vida dela também. Nossa, eu já estou tão emocionada. Então, Tai Chi na minha vida. Tai Chi na minha vida foi um presente, uma dádiva, porque eu estava trabalhando na UBS Boni 3 na época do PAS. E começou a me incomodar a questão saúde, porque as pessoas estavam adoecendo, os funcionários adoecendo, e eu sentindo tudo aquilo e tentando fazer algo e não conseguia. Eu falei, como? E na época era posto de saúde. E eu pensava, mas onde está a saúde aqui? Prevenção tinha vacina, mas no restante as pessoas chegavam com algumas questões moderadas, uma pressão ou diabetes, só que com o passar do tempo só ia aumentando. Os que começavam com medicação para diabetes, com os comprimidos, daqui a pouco estavam com insulina também. E eu comecei a me sentir muito mal, e eu trabalhava em vários setores, laboratório, farmácia, sala de curativo, vacina, e eu via o caminhar das pessoas. E eu tentava ajudar o funcionário fazendo a Hatha Yoga antes de iniciar. Eu chegava sempre uma meia hora antes, e só que o pessoal não aceitava muito. Mas eu fui fazendo, mas mesmo assim eu adoeci. E aí um dia minha irmã chegou e falou, Ângela, eu vi algo no Parque Raul Seixas que é a tua cara. E eu fiquei, nossa, o que é a minha cara? Aí eu fui no Parque Raul Seixas ver. Aí encontrei um grupo, né, praticando Tai Chi Palim. Uma senhorinha à frente, na época, acho que a mulher estava com 68 anos. E eu sou muito tímida, mas mesmo assim eu criei coragem e cheguei e fiquei do lado da dona Emília. Dei bom dia, um bom dia que deveria ser para dentro, porque eu estava num momento que eu não queria nem que ninguém me visse. E comecei a fazer o Tai Chi Palim, ali tentando, porque eu já estava muito comprometida em questão de saúde. Eu estava com fibromialgia, eu estava com as articulações comprometidas, eu estava com tendinite e meus dedos médios não
flexionavam mais, porque a articulação estava rígida e edemaciada. Então, os 2 dedos, não, mas mesmo assim eu conseguia trabalhar no laboratório, pegar veias de criança, tudo. Sei que era um sofrimento, eu já não comia direito, eu não dormia, e eu não via a hora de ir para o outro lado. Eu não queria me suicidar, mas eu queria morrer, porque era um caos para mim aquilo. E com o Tai Chi, eu comecei a me tornar mais leve, eu cheguei e eu não conseguia fazer os movimentos, só que eu tive a intuição de fazer energeticamente. Então, eu via meu corpo fazendo os movimentos. E eu fui, e isso foi influenciando no meu físico também. E aí, umas 3 semanas, eu lembro, eu estava no momento em que eu estava priorizando para fazer a prática tal, eu vi o mestre ali na minha frente, só que eu não sabia que era ele. Só que aquele ser ali na minha frente me trouxe uma paz e uma certeza que ali era o meu lugar e que eu estava junto com a Dona Emília. Era como se ele tivesse me aprovando o meu encontro com a Dona Emília. E aí eu continuei. Eu, para ir para o Tai Chi, no começo, eu ia me arrastando, porque tinha subidas e descidas, e eu tinha muita dificuldade para andar. E às vezes as dores aumentavam muito por conta do frio, mas mesmo assim eu fui. A primeira vez foi muito terrível até eu chegar. Mas quando eu cheguei e fiz a prática, eu já voltei melhor. E daí, a cada dia, eu fui melhorando. E eu que era novata, mas o grupo estava começando também, a Dona Emília tinha se recuperado de uma sequela de um AVC isquêmico. E eu, vendo que eu a cada dia estava melhor, eu continuei. E nesse continuar, eu percebi que poderia ser também para a população. E aí conversei com a Dona Emília topou ir para o Boni 3, e eu já estava mais segura ali, sempre do lado dela na frente, uma pela questão da deficiência visual, mas depois por querer estar e querer aprender mais e mais rápido. No Boni 3 eu tive foi favorável a doutora Marisa, a Sueli, mas aí fomos para a reunião no Conselho Gestor. E eu lembro da senhorinha do Conselho Gestor que ela não aprovou, achou que era bobagem e tal, mas eu não escutei aquele não. Fui conversar com o político e a Dona Emília também, falta de verba. Aí nós olhamos uma para outra e falamos, mas nós não precisamos de verba para começar. Aí começamos, porque a doutora Marisa aprovou, que era a diretora-geral, a Sueli, e esse grupo só aumentou. Começamos poucas pessoas, mas logo aumentou, tivemos que sair da UBS fomos para Caixa d'Água, inclusive tivemos algumas comemorações lá, a Jeruxa também participou, e aniversário da Dona Emília, né? E aí eu comecei com a Dona Emília, né? A Dona Emília foi, assim, uma afinidade, eu tenho todo o carinho, todo o respeito, gratidão eterna por esse ser que eu encontrei, né, que Deus pôs no meu caminho. Aí, a Emi, o Lúcio, a Jeruxa, fizeram parte da minha jornada, caminhada no Tai Chi Palim, que só veio trazendo evolução. Eu comecei a melhorar desde a questão emocional, que eu tinha tantas dores, era dores por todo o corpo, que eu não conseguia sorrir. E a Dona Emília achava que eu era brava, mal-humorada, tal. Aí depois a coisa foi mudando, né? E as dores, as articulações começaram a ficar mais flexível,
Meu pé estava muito inchado na época, foi desinchando. Tudo isso sem eu tomar medicação nenhuma, porque eu não aceitei as receitas dos médicos. Inclusive, quando eu fui numa consulta, eu tinha começado o Tai Chi, e o médico falou que o Tai Chi não prestava para nada e que eu estava mentindo, pela questão das dores que eu falei com ele, né? Então, ele quis me dar muitas medicação e medicação de uso contínuo para o resto da vida. Eu não aceitei isso, mas não foi uma simples rebeldia. Eu fui em busca de mim mesmo. Eu não sou isso. E com esse caminhar, eu resolvi, e foi aí que o grupo começou do Boni 3, acho que foi o primeiro em questão de UBS, na região leste. E eu só quis ir buscar mais e aprender. Eu fui no Espaço Luz com a Dona Emília, eu fui em cursos com a Emi. Na época que saiu o curso da prefeitura, a Sueli não me liberou porque ela achou que era melhor mandar 2 funcionárias concursadas, mas as 2 não retornaram o trabalho para a unidade, mas eu continuei. Eu fui fora de horário de serviço, e investi em cursos na Umapaz, fui na Umapaz, fui no Espaço Luz. Quando cheguei no Espaço Luz, eu fiquei encantada, que lugar maravilhoso. A Dona Emília também, ela falou, eu nunca vi ninguém chegar aqui e ficar dessa forma, e me apresentou para o Lúcio, que foi quem fez o projeto, o arquiteto do espaço, uma energia e tudo assim muito ecológico. Eu achei divino, eu amei esse lugar. Foi, assim, amor à primeira vista. E continuei caminhando com esse trabalho, e tudo na minha vida melhorou. Desde a questão social, emocional, intelectual também, porque eu me percebi com mais capacidade. Condições físicas, nem... É uma coisa, assim, fantástica, a minha recuperação física. É como se eu renasci, porque eu já era uma velha, muito velha, mas eu fui rejuvenescendo. Retornando, né? Retornando a nossa energia original, né? Energia original. Caminho do retorno, né? Que a gente tanto fala. Quando a gente consegue praticar esse Tai Chi, assim, dessa forma, com tanta intenção, com tanta verdade. E essa conexão no Espaço Luz foi super importante, porque a gente, sim, eu e a Ângela nos encontramos em 2018. Nossa, a Flávia foi outro presente. E aí a gente... A Laudiceia, né, que me trouxe para o CPN, e aí eu conheci a Flávia, e, meu Deus, a gente começou a praticar juntas. E aí surgiu esse desejo que, quando a gente vai praticando, a gente de expandir mesmo a prática para a população, para os trabalhadores da saúde, até mesmo como um campo aí da saúde do trabalhador. Então, nesse espaço do Espaço Luz, foi quando a gente trouxe, junto com a Mestra Jeruja, um projeto em 2019, junto com a nossa formação, né, que a gente começou em 2018, a gente começou no último módulo e terminamos em 2019, já com um projeto de um curso para a gente começar a expandir, e que aí a gente foi formalizar em 2020, né? Mas aí veio a pandemia, e aí a gente deixou um pouquinho, né, em repouso esse projeto. Fizemos um trabalho aí de PIX online, das práticas online durante a pandemia, e isso foi super importante. A gente teve vários depoimentos do quanto isso ajudou a prevenção e tanto de ter uma melhor imunidade, como também da questão emocional, da ansiedade, da depressão, do medo, das preocupações, quanto trouxe paz nesse período. E também de prevenir de sequelas, né, de não ter tão avançado aí o coronavírus, mesmo quando infectado, não ia para estágios mais graves. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu. E aí, em 2021,
a gente conseguiu executar o projeto que a gente fez desse curso. Como era ainda na pandemia, a gente só podia fazer presencial 5 pessoas, então a gente já pensou nos polos capacitadores, né, em profissionais para serem multiplicadores, e a gente também trouxe isso tanto nesse momento para a saúde do trabalhador, que a gente sabe o quanto o esgotamento do profissional, o burnout está tão presente, principalmente na área da saúde, e o quanto o Tachiparim pode ser restaurar, né? E também nesse momento, mesmo no pós-sequelas do coronavírus, de todos, né? O quanto de benefícios isso pode ajudar também. E aí a gente fez esse trabalho desse curso, a gente divulgou no 3º Congrepix, né? No Congresso Nacional das Práticas, né? Os benefícios que foram relatados por esses profissionais durante o curso, né, o que trouxe da prática, da sua melhora na saúde física, bem-estar geral, questões urinárias, intestinal, nas articulações, qualidade do sono, equilíbrio mental, a sensação de energia, maior tranquilidade interna, leveza, redução da ansiedade, sentimento de gratidão, fraternidade, maior integração no grupo, sintonia energética e, assim, profunda conexão em silêncio. Você estar conectado em silêncio. E aí a gente traz aí que isso é muito... não é de agora, não é da prática que a gente está fazendo isso, já traz os benefícios do Tachiparim. Desde 2010 a gente já tem publicação aí que mostra o impacto aí, né, de reduzir os sintomas aí nos serviços de saúde pública aí, na redução da depressão, ansiedade, tensão, na redução da dor, no aspecto físico, mental, emocional, do bem-estar. Esse workshop que a gente, desse ano, que a gente foi divulgar aí o Tachiparim aqui na região de Guaianazes, aberto da Leste, também da importância aí da prática na saúde pública. A gente tem o nosso grupo aí no Parque Lajeado, né, da população. E, no geral, eles trazem, no caderno de saúde e longevidade do Tachiparim, ele traz todos esses benefícios já lá descrito, desde a publicação em 1994, sobre essa vitalidade, fortalecimento do sistema nervoso, todos os sistemas orgânicos, regulação hormonal, desenvolvimento do potencial cerebral e espiritual. E isso a gente... também, assim, traz esse olhar de uma forma mais coletiva, né, do quanto é importante para essa promoção desse bem comum, da sustentabilidade, preservação, né, do meio ambiente, redução de despesas na saúde pública no geral. Se eu tenho essa promoção, se eu consigo prevenir sequelas, o que a gente não consegue aí reduzir de despesas em medicamentos de alto custo, né, todos os procedimentos, cirurgias, tanta coisa que a gente consegue prevenir, reduzir nessas despesas. Então, maior satisfação com a vida, resiliência, redução de sofrimento, incentiva a cultura de paz universal para a nossa sociedade, né? Tanta violência, tanto medo nesses acontecimentos nas escolas recentemente. Então, a gente vê o potencial que tem a prática, né? Aqui o abraço da árvore, aqui em torno da árvore, lá no parque. Isso também traz vários depoimentos aí para vocês depois lerem com calma, né? Acredito que vão disponibilizar aí para vocês. Esse depoimento é do Antônio, que também ele fez a prática, ele mal andava, ele teve um acidente, e aí por meio da prática que ele foi indicado pela médica do Hospital das Clínicas a fazer as práticas, e aí ele começou a fazer e melhorou as dores, começou a andar e mudou totalmente o jeito de pensar, de agir, o jeito de reconhecer o seu próprio corpo, e ensinou tanto para ele, teve tantas consciências despertadas que ele passou a se valorizar mais, a se observar mais e a levar isso para várias populações. Ele se tornou instrutor, ele divulgou o Tachiparim em escolas de síndrome de Down, portadores de síndrome de Down, nos NCI, Núcleo de Convivência do Idoso,
para os funcionários, para a saúde do trabalhador, os colaboradores do IPGG, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. Então, foi um trabalho bem incrível. E a partir de ter transformado a sua vida com o Tai Chi Chuan, a vida dele, a partir daí, ele transformou a vida de muitas pessoas. E aí tem vários depoimentos aí da população também, né, do quanto isso reduziu na ansiedade, consciência corporal, respiração, tranquilidade. Redução de dores, respeitar os seus próprios limites, melhora do funcionamento dos órgãos internos. Se sentir leve, suave, confortável, estar no natural, estar em harmonia com si e com a natureza, né? Melhorar a mente, acalmar, tranquilidade, paz. Melhorou os movimentos, estão mais soltos, as dores nas colunas aliviaram. Melhora na memória, potencial cerebral, melhora na memória, redução das dores, os movimentos melhoraram, passei a dormir melhor. Flexibilidade do corpo, melhorou minha respiração. Movimento, é maravilhoso. Relaxamento, gratidão, tranquilidade, serenidade. E aqui eu gostaria de reforçar, né? Apesar de todos de máscara, a gente consegue ver, quase todos, a gente consegue ver, mesmo quem está com máscara, assim, a expressão do sorriso com o olhar. Aqui tudo que eles relatam de benefícios, né? Acolhimento, alto astral, gostoso, amizade, sono, maravilhoso, paz, renovação, alívio da dor, bem-estar, carinho. Aqui um pouquinho mais dessa participação nos encontros, né? Aquela sensação, aquele sentimento de ver todo mundo reunido no encontro de PIX, né? Praticando, é sensacional. E aí, uma frase do mestre, que é a mestra Jerusha, que eu aprendi, né, do mestre, através da mestra Jerusha Shang, que eu ouvi direto da mestra, né, que seja uma transmissão de coração a coração. Então, uma transmissão verdadeira. Eu pratico, sinto, transformo e transmito com o coração. E essa finalização aí com paz, que é um desenho da parte do trabalho de Tai Chi, desenho da nossa querida Luzia, que é a filha da mestra, né? Que traz aí toda a expressão do Tai Chi, toda a luz da criatividade, que vem também aí das consciências despertadas quando a gente pratica o Tai Chi. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam compartilhar ou no grupo de WhatsApp ou de alguma forma aí pra gente ouvir um dos outros, as consciências que já surgiram em cada um, porque isso fortalece, essa união fortalece. Eu queria agradecer a todos, obrigada. Muito bom. Parabéns, Flávia e Ângela. E aí, pessoal? Gostaram? Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tocante, né? Mais do que a teoria, sim, é importante, em Yang, 5 movimentos, mas a experiência, a vivência de vida das profissionais, eu acho que isso é muito tocante, né? Então, parabéns, Flávia e Ângela. Acho que só vou ler até alguns relatos aqui no chat, né? Da Isabel, né? Eu percebi que é possível, em face de muitas questões pessoais, me desprender das coisas que estavam me perturbando e me acalmar, como se estivesse limpando a mente de verdade. Com as questões pesadas do dia a dia, achava que não era possível. Então, só um pequeno comentário da Isabel, tem outros aqui no chat, e acho que é isso, entender, e acho que é importante compartilhar o que o Tai Chi muda na vida das pessoas e dos profissionais.
Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Então tá, eu acho que devido ao horário, o pessoal acho que Flávio e Ângela, acho que o pessoal já está pensando no almoço, né?